A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Estamos aqui mais um dia, né, com esse culto da palavra, mais um culto abençoado aí, que o pastor vem trazer para a gente aí, mais da palavra do Senhor, né, para que nós possamos aprender cada vez mais aí. Então, neste momento, né, eu quero convidar a todos aí, neste momento, Isaac, quero convidar a todos neste momento, né, que já peguem suas Bíblias, né, e vamos se preparar para a palavra, amém? Antes de mais nada, né, todos nós sabemos que hoje é aniversário do nosso ilustríssimo pastor, né, todos nós aí já demos os parabéns para ele, mas antes de mais nada, eu quero chamar uma pessoa muito especial para fazer uma oração por ele, né, essa pessoa tão abençoada que é o pastor Raoni, essa pessoa que vem, né, esse tempo todo aí nos trazendo muita bênção, muita coisa da palavra de Deus. Amém? Então, quero convidar aqui o pastor Lavoisier. A paz do Senhor a todos os irmãos. Uma boa noite para todos vocês. Nós louvamos a Deus, engrandecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de cultuar a Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade e de agradecer ao Senhor pela sua vida, meu filho. Você é um presente de Deus para nós. E eu louvo ao Senhor porque você tem sido uma pessoa que tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Então a minha oração é uma oração de gratidão para que o Senhor continue com suas mãos estendidas, abençoando a sua vida, a sua casa, o seu ministério, e que você realmente seja e continue sendo essa pessoa nas mãos do nosso Deus. Bendito Pai, eterno Deus, nós louvamos o teu nome e te engrandecemos, e queremos te agradecer por este momento tão sublime, que nos reunimos, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade. Obrigado pelo dom da vida do meu filho, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem sustentado em seus santos caminhos. O Senhor tem lhe dado uma família, um ministério, amigos, irmãos em Cristo. E ele tem, Senhor, desenvolvido a obra, orientado pelo teu Espírito. E eu só tenho mais aqui que agradecer, juntamente com toda a igreja, a Assembleia de Deus do Riacho Fundo 1, Senhor. Hoje nós queremos te glorificar, te exaltar, te bendizer e, sobretudo, te agradecer pelo dom da vida de Raoni. Que ele tenha saúde, paz, prosperidade e continue, Senhor, fazendo a tua obra com esse desejo ardente que há no seu coração. Por isso, Deus, nós queremos te louvar e te agradecer. Fica conosco, continua, Senhor, atuando em nossas vidas e que esse momento seja um momento onde o Senhor possa tratar conosco, porque eu acredito, Senhor, que culto é terapia, lugar onde nós adoramos a Ti e o Senhor se faz presente de maneira especial. Abençoa todos os teus servos, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. E então, pastor Raoni, Deus abençoe meu filho. Né? Parabéns, pastor! Parabéns! A gente ama o Senhor! Meus irmãos, eu quero agradecer a manifestação de carinho pelo meu filho, viu? Que Deus venha Amém. Retribuir a cada um de vocês com rica bênção dos céus. Amém? Amém. Nós agradecemos a participação do senhor. Eu só saiba que o pastor... Amém. Eu preciso sair. A gente sempre faz, né, o melhor por ele. Amém, meu pai. Eu amo o senhor, viu? Muito obrigado. Amém. Em setembro nós estamos aí com vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, pai. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês grandemente. Ai. Continua aí, Fernando. Vai demorar um pouquinho a recompor. Então, bora lá, então. Que bênção. Então, eu quero, nesse momento, estar convidando a Esther, o Mateus, para fazer a leitura da palavra. Amém? Amém, a paz do Senhor. Como não se emocionar, né? É muita honra ter um pastor, um amigo próximo, assim, e
estar junto, voando e vendo o quanto ele se entrega, né, à palavra de Deus. Um aniversário dele, de alguma forma, ter usado como desculpa para não estar ministrando o estudo, mas ele sempre coloca Deus e a igreja como prioridade. Isso sempre é um ensinamento e hoje já nos ensinou antes mesmo de pregar. Vou fazer a leitura da palavra, vou orar, um tempo aí para o nosso pastor se recompor, para poder trazer essa palavra abençoada para a gente, amém? A leitura da palavra, meus irmãos, vai ser em Lucas, tá? Capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Lucas 1, do 1 ao 4. Prefácio e dedicatória a Teófilo. Tendo em vista que muitos já se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os eventos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares dos fatos dedicados à palavra. Eu, pessoalmente, investiguei tudo em minúcias a partir da origem e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, e isso para que tenha plena certeza das verdades que a ti foram ministradas. Senhor Jesus, Pai Santo, ainda na tua presença, nós queremos, amado, te agradecer por esta palavra, Jesus, que o Senhor possa mais uma vez, Pai, trabalhar em nossos corações, ó Deus, que nós possamos mais uma vez ouvir a tua palavra, Pai amado, e tudo, ó Deus, que for ministrado, que possa fazer morada, Pai amado, no nosso coração, que nós possamos aplicar e nos dedicar à tua palavra, Pai amado, à tua verdade. Nós te louvamos por tudo, Jesus Cristo, e já te agradecemos, Pai certo, que hoje o Senhor mais uma vez vem ter conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Neste momento, eu queria convidar o irmão Dinho. Dinho, você pode estar fazendo uma oração pelos enfermos e pela nossa nação, por favor? Pai do Senhor para todos os irmãos, vamos orar porque cada dia que passa a situação não melhora, mas com fé em Deus a gente consegue vencer todas as dificuldades, né? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui com essa oportunidade de louvar teu nome, Senhor. Te peço agora, ouça o nosso clamor, Pai. Nos dê fé que tu podes tudo, Senhor. Tira toda a nossa incredulidade, Senhor. Nos ajude nos momentos mais difíceis, Senhor. Apresenta aqueles que estão enfermos nos hospitais, mesmo nas suas casas, Senhor. Que tu pode estar chegando com teu Espírito, consolando, dando força, libertando e curando, Senhor. Abençoe a nossa nação também, Senhor. Que cada dia que passa vem novas crises, mas que possamos confiar em Ti, que somente em Ti temos o nosso seguro, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Abençoe-nos, nos ajude, que possamos estar sempre no centro da Tua vontade, Senhor. Nos guie, Senhor, pelo Teu caminho. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria estar passando a oportunidade para Esté. Esté, você consegue louvar um hino? Consigo. Amém. Amém. Eu sou da Igreja com a Paz do Senhor. Eu creio que todo mundo que está aqui na live conhece esse hino, que é bem conhecido. Se você souber, você pode cantar com a gente. Ok? Segura, estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recaio. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Você pode cantar isso na sua casa? Amém? Em teus braços é o meu descanso. 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 Amém? Descansa no Senhor. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Então, neste momento, eu quero estar passando a palavra para o pastor, já para a gente entrar no estudo, Você, nesse momento aí, já pega sua Bíblia, já se prepara, para a gente receber mais uma vez esse estudo abençoado que o pastor está nos trazendo aqui, para que nós possamos cada vez mais conhecer da palavra do Senhor. Amém? Pastor Raoni. Amém, pessoal. Paz do Senhor. Obrigado aí pela surpresa, me emocionei muito. Meu pai é um homem de Deus, assim, e eu sou grato ao Senhor pela formação que ele me deu e pelo exemplo, assim. Minha oração é para que eu possa parecer com ele, sabe? Como obreiro, como homem, como pai, como tudo. Então, me emocionei demais. Muito obrigado aí pela surpresa. Eu quase morro do coração aqui. Não entendi o começo ali, fiquei espantado. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu, meus irmãos? Muito obrigado mesmo. Amém? Pessoal, eu tinha feito já o cálculo, há algum tempo atrás, que o Evangelho de Lucas, o ensino desta noite, ele cairia justamente no dia do meu aniversário. Aí eu, orando, falei, Jesus, é o dia do meu aniversário, poderia dizer que eu vou jantar com minha família, fazer alguma coisa aqui, mas o Senhor tem que vir em primeiro lugar, não porque eu seja melhor, ou porque Deus
não se agradaria de eu pedir para adiar o culto, nada disso. Mas porque o Senhor colocou no meu coração e o Senhor me fez uma grata surpresa. Agradeço demais a todos aí a iniciativa, tá? Os meninos que têm trabalhado aí, Fernando, Esté, Dinho, Gabriel, Miriam, Patrícia, Juan, Pastor Eliezer e todos os outros que têm participado mais ativamente aqui conosco nas transmissões. Eu agradeço demais a vocês, tá certo? Por tudo aí, pelo apoio esses dias. São dias difíceis, irmãos, mas nós temos nos unido aqui para levar a palavra de Deus. E a todos os irmãos que participaram, ou que estão participando, ou que virão a participar, todos estão convidados a cultuar a Deus conosco aqui na live. É muito simples. A expressão que eventualmente eu ouvi alguma vez foi que é um culto mais caseiro. Mas, irmãos, a gente tem que lembrar que a igreja primitiva se reunia de casa em casa, né? E é tão maravilhoso a gente abrir a janela da nossa casa para estar cultuando a Deus junto com os irmãos. Esse lugar que eu estou aqui é muito especial para mim. Eu chamo ele de esconderijo do Altíssimo, porque muitas vezes Deus falou comigo aqui nesse lugar. Em momentos difíceis, às vezes eu venho para ficar aqui sozinho, orando a Deus. O Senhor é maravilhoso, tá? Minha caneca nova aqui, do crente nordestino, orar sem arregar. Amém. Glória a Deus. Vamos estudar a Bíblia, afinal de contas, é para isso que os irmãos vieram aqui hoje à noite, para adorar a Deus e aprender a sua palavra. E pela graça e misericórdia do Senhor, hoje eu sou portador dessa mensagem. Amém? Essa mensagem que tem transformado muitas vidas. Aleluia. Mateus leu aí com vocês o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Ele leu do 1 ao 4, o início aí do Evangelho de Lucas. Quem está chegando hoje aí, que veio pelo motivo, não sei se é do meu aniversário ou porque descobriu o estudo hoje, eu quero dizer bem-vindo, tá? Que Deus abençoe sua vida. Todos os nossos irmãos que estão assistindo aí, irmão Gabriel, Poliana, Elci, Edson Roberto, Fabrício, irmã Lúcia, irmã Alice, irmã Paula Furtado, Maria de Leusa, Miriam, irmã Tata, irmã Poliana, irmã Maria Aparecida, pastor Léo, meu amigo, irmã Patrícia, irmão Juan, irmão Anderson, todos vocês que estão aí, que Deus venha abençoá-los grandemente, tá certo? Se eu esqueci alguém aí, você me perdoe. Eu creio que Jesus não esquece de ninguém, seu nome está anotado lá no livro da vida, é isso que importa. Amém? Então, Mateus leu para nós aí, capítulo 1, do 1 ao 4 de Lucas. Então, se você está chegando hoje, nós estamos estudando o Novo Testamento, né? Terminamos o estudo do Antigo Testamento, sistematicamente, e agora estamos estudando o Novo Testamento de Jesus Cristo, a nova aliança que o Senhor nos concedeu, essa aliança forjada na cruz do Calvário, com o sangue de Jesus que nos selou, né? Que tem nos remido, nos lavado. Pai, Senhor, meu presbítero, tu és uma benção. Então, nós já estudamos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, que eu disse para a igreja que foi o primeiro evangelho escrito, né? Provavelmente depois foi o Evangelho de Mateus. E o terceiro evangelho escrito, muito provavelmente, é o terceiro dessa ordem, é o que nós estudaremos hoje, é o Evangelho segundo escreveu Lucas. E já disse para os irmãos que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles guardam similaridades. Quando você está lendo ali a Bíblia, você vê que as histórias se repetem, né? Falei para a igreja que mais de 90% do Evangelho de Marcos, que é o primeiro, então você viu também, muito provavelmente de fonte, de pilar para os outros que estavam sendo escritos, o Evangelho de Marcos consiste em mais de 90%, mais de 95% do texto de Mateus e também do texto aqui que nós vamos estudar de Lucas, tá certo? Então vamos estudar um pouquinho, aprender a palavra do Senhor. Eu peço perdão aí, a gente atrasou um pouquinho hoje, porque teve muita mensagem, o pessoal querendo por um cumprimentar. motivo muito especial, pastor. Amém. Então vamos em frente aí. A paz do Senhor, Thierry, que alegria tê-lo aqui, amém. Estudando a palavra de Deus. Vamos lá. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho. Eu quero já dizer para a igreja que Lucas não foi um dos apóstolos, nem foi um dos 12 que acompanhou Jesus. A conversão de Lucas, muito provavelmente, ela vai se dar posteriormente. Quem era esse camarada que, por si só, é responsável por... é um dos que tem mais escritos aí, ou primeiro ou segundo lugar, de quem mais escreveu os textos que chegaram para nós como o Novo Testamento, tá certo? Então, Lucas, servo do Senhor, ele foi um médico amado de Paulo. Ele provavelmente, segundo os textos que a gente vê aqui,
depois os irmãos podem conferir Colossenses 4 e 14, tá certo? Esse título é apresentado como sendo de Lucas. Ele provavelmente começa a acompanhar Paulo após a sua segunda viagem missionária. Vocês lembram que eu já expliquei aqui que Paulo fez pelo menos 3 viagens missionárias confirmadas. Nós temos 3, e muito provavelmente uma 4ª viagem missionária que a Bíblia não relata, já que Atos ele se encerra com Paulo na sua primeira prisão, né, lá em Roma. E se a gente puder organizar as viagens missionárias de Paulo, a gente vai dizer que a primeira viagem missionária, Paulo foi para a província romana. Roma era feita de várias províncias, então Paulo foi para a província romana da Galácia, né? Tanto que a primeira carta escrita por Paulo é quando ele volta dessa viagem missionária. A gente sabe que opositores e algumas heresias já estavam sendo infiltradas nas igrejas que ele tinha visitado e fundado e iniciado o trabalho lá na Galácia. Então, ele vai escrever sua primeira epístola, que é a Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, foi a primeira carta que Paulo escreveu, né? E essa primeira viagem foi para essa província chamada de Galácia. A segunda viagem missionária já não foi Paulo e Barnabé, né? Eu expliquei para vocês quando a gente falou sobre Marcos, que houve uma rusga ali entre Paulo e Barnabé, que era o seu companheiro da primeira viagem missionária, porque João Marcos, que é o Marcos evangelista, ele abandonou Paulo e Barnabé no meio da primeira viagem missionária, falamos até alguns motivos possíveis, e quando foi para fazer a segunda viagem missionária, Barnabé falou, vamos levar João Marcos? Aí Paulo, de jeito nenhum, ele abandonou a gente, não estava com a gente, né? Depois Paulo vai se reconciliar tanto com Barnabé como com João Marcos, mas ocorre que Deus vai aproveitar essa situação, e quando Barnabé vai para a Ásia Menor, Paulo inicia também sua segunda viagem missionária pela Ásia Menor, mas automaticamente Deus o leva para a província da Macedônia, alcançando a Europa ali, né? Esse mundo mais ocidental que a gente conhece. Só um segundinho aqui, tá? Vamos lá. Esse mundo mais ocidental da fé cristã, ali da Europa e tal, vai nessa segunda viagem missionária ser manifesto ali no ministério de Paulo. Ocorre que a gente veja em Colossenses essa companhia de Lucas, que era um médico que acompanhava Paulo. A gente sabe que Paulo sofria uma séria doença, né? Que ele provavelmente era uma doença a qual ele se referia como um espinho na carne. Alguns tendem a dizer que foi um tipo de malária que ele foi acometido ainda na primeira viagem missionária, depois de passar ali no início da primeira viagem missionária, mas a gente não consegue dizer se realmente foi um tipo de malária ou alguma doença que ele contraiu, com muita certeza. A gente sabe que Lucas começa a acompanhar Paulo nessa primeira viagem missionária. A gente sabe que quando Paulo ficou preso em Jerusalém, antes de ser mandado na sua primeira prisão para Roma, Paulo vai ficar 3 anos preso em Jerusalém. A gente sabe que Lucas já estava com ele nesse momento. A gente sabe que Lucas o assistia também na sua primeira prisão em Roma. A gente sabe que Lucas também o assistiu na sua segunda prisão, já para morrer, depois da 3ª ou 4ª viagem missionária, quando ele não estava sendo mais perseguido pelos judeus, mas pelo próprio Império Romano. A gente sabe que Lucas estava ali com Paulo, né? Ele fala isso na segunda carta escrita a Timóteo, tá bom? Então tem toda essa situação aí que aconteceu. E aí, o que acontece? Lucas não era um dos discípulos originais, tem uma outra particularidade, ele não era de origem judaica, tá certo? Muito provavelmente, os historiadores acham que ele era da região da Antioquia, né? Falei para vocês que era a 3ª maior cidade da época, tal, e Lucas era grego, né? Tinha uma ascendência grega, provavelmente nascido em Antioquia, tá certo? E ali ele vai ter esse contato com Paulo, provavelmente com Barnabé, ele vai começar a seguir a Paulo, a ajudar a Paulo, e ele vai colocar no seu coração um propósito de fazer uma cobertura histórica e até mesmo, às vezes, jornalística do ministério de Jesus. Então, a gente pode dizer que o evangelho de Lucas é muito provavelmente um evangelho mais completo, tá certo? Ele tem histórias que os outros evangelhos não vão ter. Você não vai encontrar em outros evangelhos. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, só Lucas vai relatar, essa que é uma das mensagens mais bonitas e mais conhecidas de todo mundo. Quem nunca ouviu falar da parábola do filho pródigo, já eu vou falar um pouquinho sobre ela também. É só no Evangelho de Lucas que a gente lê a respeito da parábola
do bom samaritano, né? Que é também uma das histórias mais bonitas da Bíblia, uma das histórias mais conhecidas contadas por Jesus, e Lucas teve o cuidado de registrar. Mais do que isso, Lucas ele tem um cuidado enorme de registrar detalhes sobre a vida, a obra, sobre o ministério de Jesus Cristo. Ele aborda questões que outros não abordaram sobre a infância de Jesus, tá? E é sobre ele que a gente vai começar a falar hoje. Eu já disse para vocês que ele acompanhava Paulo em suas viagens missionárias, foi um médico de Paulo, apoiou Paulo durante seu ministério, e que ele vai ser um grande ajudador, um grande cooperador desse grupo missionário liderado pelo apóstolo Paulo, que explodiu a implantação de igrejas na Ásia Menor, na Europa, e provavelmente até o que a gente conhece como Espanha, né, Portugal hoje. Paulo conseguiu, essa província da Espanha, Paulo conseguiu levar a palavra do Senhor, muito possivelmente sempre acompanhado, ou muitas das vezes acompanhado por Lucas, chamado de médico amado, né? Esse título é dado para ele, por Paulo. Você consegue ver lá em Colossenses, capítulo de número 4, verso 14, tá? Lucas é o médico amado. Então, vamos lá. O Evangelho de Lucas, ele, desde o início, pelos pais da igreja, no livro ele não diz que ele é o autor do Evangelho, tá? Eu, Lucas, escrevi. Tá todo mundo aí? Tá vivo? Sim. Glória a Deus. Ele não diz que foi ele que escreveu, mas a gente tem informações dentro do texto e fora do texto que apontam para isso, tá? Dentro do texto, a principal informação é porque quando você começa a ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, você vai ver ele dizendo algo muito interessante. Vamos abrir aí capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 1. Tendo, pois, muitos empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, ok? Vamos abrir agora o livro de Atos. Você pula aí depois de Lucas, vem João. Depois do Evangelho de João, você tem Atos. Em Atos, ele vai escrever o seguinte: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não somente a fazer, mas a ensinar. Vocês entenderam o que eu estou querendo, o ponto que eu estou querendo chegar aí, irmão Anderson, irmã Delma? Lucas escreveu o Evangelho e ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, tá? Não há nenhuma informação dentro do texto dele se autodenominando, mas quando você faz a correlação, você começa a entender que ele fez essa primeira carta, esse primeiro escrito para esse Teófilo, que era alguém para o qual ele se dirigia, provavelmente um nobre, né? Era muito comum isso antigamente. Você vê Calvino, por exemplo, dedicando os seus escritos aos reis, mas não necessariamente era somente para aquela autoridade, tá certo? Era para várias pessoas, mas ele dedicava aquela carta inicialmente para uma determinada autoridade. Teófilo significa em grego Theo, que é Deus, ófilo, filo, que é amigo. Então, Theo, Deus, filo, amigo, amigo de Deus. Então, é um alcunha para alguém que conheceu a Cristo Jesus ou que se apaixonou pelo Evangelho e ficou com essa alcunha, né? Tipo um codinome. Então, ele escreve o Evangelho de Lucas para fazer o que ele está dizendo lá em Atos 1. Colocar em ordem e tentar narrar toda a história de Jesus durante seu ministério terreno. Beleza? Depois, ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos, que é o único livro histórico do Novo Testamento, para relatar o que Jesus continua fazendo, não mais através do seu único ministério encarnado na Terra, mas através da sua igreja. A ideia que Lucas está querendo passar é a seguinte, ó, primeiro eu escrevi para falar o que é que Jesus fez e o que ele ensinou. Em Atos, eu estou escrevendo para mostrar tudo aquilo que Jesus continua fazendo e ensinando através dos apóstolos e da sua igreja nessa terra. Então, Lucas está fazendo uma menção direta a nós, que somos a igreja do Senhor e que estamos fazendo aquilo que Jesus mandou, ensinando o evangelho e levando o poder de Deus para esse mundo cativo que precisa de Jesus demais, demais. O mundo precisa de Jesus. Amém? Bora lá. Outra informação importante sobre o evangelho de Lucas, tá? Enquanto eu falei para vocês que Mateus ele é um livro escrito mais para os judeus inicialmente, ele mostra Jesus como Messias prometido.
como o rei esperado, o rei dos judeus, né? Jesus, o rei dos judeus. Ele, por exemplo, começa com a genealogia de Cristo a partir de Abraão. Por que Abraão? Primeiro, para mostrar que Jesus tinha uma ligação direta com o pai dos hebreus, né? Com Abraão, que vai ser pai de Isaac, que vai ser pai de Jacó, que vai ser pai das 12 tribos que vão formar Israel. Então, ele vai fazer uma ascendência direta entre Jesus e Abraão. Segundo, entre Jesus e Judá, porque havia uma promessa feita na bênção que Jacó ministra a seu filho Judá, que o cetro, o poderio, a autoridade nunca se afastaria do trono de Judá. Então, Jesus vem de Abraão, vem de Judá. E ele também vai fazer uma correlação que Jesus veio de Davi, o rei ao qual Deus prometeu que sempre haveria sucessor do seu trono na sua casa, que o cetro não se arredaria da casa de Davi, o trono sempre estaria na casa de Davi. Então, Jesus, filho de Davi, é aquele que tem misericórdia de mim e de você, tá? Marcos, eu falei que é mais um evangelho escrito primeiramente para os romanos, mostrando Jesus como servo, então o servo não tem genealogia. Marcos não vai se preocupar em falar sobre a genealogia de Jesus, ele vai ter a preocupação de falar o que Jesus fez. É o evangelho que tem maior número de milagres. Já Lucas, ele vai ter outra pegada. Lucas, muito provavelmente, não tinha uma ascendência judaica, pelo que nós falamos. E acompanhava Paulo na ministração do evangelho aos gentios. Você lembra que a gente chama Paulo de o apóstolo dos gentios? Enquanto os discípulos de Cristo, os primeiros apóstolos, eles estão ali diretamente relacionados à igreja dos judeus em Jerusalém e à comunidade judaicas, quando eles vão se espalhando, a gente vê que Paulo ele vai pregando e expandindo o evangelho pela Ásia Menor, pela Europa, ou seja, alcançando o mundo grego, né? Esse mundo helênico ali, na época do Império Romano, ele vai sendo alcançado pela palavra do Senhor através do ministério de Paulo. Então, a preocupação de Lucas é de mostrar Jesus como Salvador, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Meu Salvador e seu Salvador, independentemente da nossa origem. Ah, pastor, mas por que você está dizendo isso? Que ele foi escrito para os gentios, para os judeus. Em primeiro lugar, porque a gente vê a preocupação de Lucas de explicar termos que são muito comuns para judeus. A festa dos pães asmos, também conhecido como Páscoa, né? Conhecido como Páscoa. Então, ele vai explicar, vai dar características do casamento judaico, ele vai explicar um pouquinho esse mundo judaico para os judeus, para os gentios, que não faziam inicialmente parte dessa comunidade cristã. Eu já disse para vocês que, inicialmente, o evangelho de Cristo Jesus, ele não era visto como uma religião diferente, ou como uma profissão de fé diferente. A paz do Senhor, pastor Cícero, que Deus abençoe. Inicialmente, o evangelho era visto como cumprimento da promessa feita por Deus em Jesus Cristo para o povo judeu. Mas havia a profecia do profeta Isaías que dizia o seguinte, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E por isso ele seria entregue para todos. O escritor aos Hebreus vai nos ensinar que na promessa feita lá atrás a Abraão, nós que somos gentios, se gentil eu for, já falei da minha teoria, da minha avó, que dizia que a gente é judeu e tal, não sei o quê, mas, mesmo sendo gentios, a gente sabe que a graça nos alcançou. Por quê? Porque é uma promessa, na promessa feita para Abraão, está dito o seguinte, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu e você, cadê? Irmã Miriam, tá? Irmã Miriam provavelmente não tem uma ascendência judaica, tá? Ela vai ter uma ascendência etíope, cuxita, alguma coisa assim, né? Mas a salvação também é manifesta a ela em Cristo Jesus, porque em Abraão são benditas todas as famílias da terra por causa da sua semente, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Mais do que isso, para a glória de Deus, quando nós vemos esse quadro ser desenhado, a gente entende que nós somos filhos pela fé na promessa feita a Abraão. Porque Abraão foi suscitada a salvação para ele por meio da fé. Ele creu e isso lhe foi imputado por promessa. E porque nós cremos em Cristo Jesus, essa promessa também é imputada a nós. Essa promessa de salvação, de vida eterna, de perdão dos pecados, de vida eterna com Deus, de remissão dos pecados, que Jesus também estende a nós que não temos, eventualmente, sangue judaico. Amém, irmã Esther? Posso fazer uma pergunta? Pergunta, é difícil? Não, acho que não. Pergunta difícil não, é meu aniversário. Se, por exemplo, se isso não tivesse acontecido, Deus ele só iria vir para os judeus.
E aí a gente Isso. não ia ser salvo. Mas, ó, tá muito claro que o plano da salvação de Deus era para toda a humanidade. Quando a mulher, quando ao pecado original, lá em Gênesis, né? E Jesus faz uma promessa à mulher, ela fala o seguinte: olha, a serpente vai ferir, você vai esmagar a cabeça da serpente e ela vai lhe ferir o calcanhar, né? O fruto da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente vai ferir o calcanhar. Nesse momento, a gente já entende que a salvação vai alcançar a universalidade, porque todos nós viemos de Adão e Eva, né? Segundo as Escrituras Sagradas. E nesse sentido, a gente entende que a salvação não alcançaria somente um povo determinado que ainda ia aparecer na história alguns anos depois, centenas de anos depois, mas que naquele momento a Bíblia diz que o Cordeiro já estava separado para a remissão dos pecados antes da fundação do mundo. Então nós já tínhamos a garantia do plano de salvação em Cristo Jesus, que alcançaria todos nós. Isaías vai profetizar, isto é, mais de 700 anos antes de Jesus. Você sabe o que é 700 anos, Fernando? 700 anos, o Brasil tem 520 anos. Né? 520 anos que o Brasil tem. É mais do que o tempo de toda a história do Brasil. A gente olha para trás e fala de Pedro Álvares Cabral, parece um tempo grande, não parece, Esther? Parece que faz muito tempo Pedro Álvares Cabral. É mais tempo do que isso. E 700 anos antes, Isaías vai acertar centenas de profecias a respeito do Messias, e uma daqueles vai fazer o seguinte: olha, ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Né? Por isso, a salvação estenderia a todo mundo. Tem uma característica que eu vou falar já que Lucas faz do ministério de Jesus. Se eu esquecer, você me lembra. Pastor, o que é que Lucas fala sobre a Galileia? Eu vou falar para você já, tá certo? Para você entender como é que chega para a gente, bem bonitinho, o evangelho. Então, vamos lá. Lucas, ele vai ser o que vai ter a maior preocupação de mostrar que o evangelho alcança esse mundo gentílico, tá? Ele vai ser o que vai apresentar públicos que já são apresentados nos outros evangelhos, mas com destaque, uma proeminência muito maior. Grupos sociais que, quando você olhava pela sociedade da época, não seriam dignos de salvação e não mereceriam a salvação. Por quê? Os judeus entendiam que os fariseus, por exemplo, eles eram doutores da lei, cumpriam a lei, eram homens circuncidados, filhos de Abraão. Então, quando eles olhavam alguém que não era judeu, ele entendia que aquela pessoa seria condenada. Você lembra da história da mulher samaritana? Ela não era judia, né? A mulher cirofenícia, que vai falar que as migalhas que caem da mesa do seu senhor alimentam os cachorrinhos, né? Ela não era judia, tá? Não era filha, ela vai dizer, não sou filho como os outros, mas os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mão do seu senhor. Ela está fazendo referência a esse sentimento judaico de que os outros não mereciam. Os publicanos, né? Ou seja, aquelas pessoas mais humildes, que não tinham condição social, os pecadores, né? Aquelas mulheres que eram consideradas prostitutas, os homens que eram considerados corruptos, ladrões, coletores de impostos abusivos. A Bíblia vai mostrar que Jesus vem para eles. Até isso é questionado pelos fariseus. Jesus, o que o senhor está fazendo comendo com esse povo? O senhor não é um homem limpo, o senhor não é um homem salvo, o senhor não é um rabi, como é que você se mistura com, como diria o Kiko do Chaves, como é que o senhor se mistura com essa gentalha? A dona Florinda, na verdade, né? Como é que o senhor se mistura com essa gentalha? Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa. Os sãos não precisam de médico, mas ele veio para os publicanos, pecadores, aqueles que precisavam de salvação. Tem uma característica muito interessante em Lucas também, que ele é o evangelho que vai dar maior relevância ao ministério das mulheres, né? A atuação das mulheres no Novo Testamento. Ele vai apresentar Marta e Maria de uma forma mais elaborada. Ele vai falar sobre as mulheres que ajudavam a sustentar o ministério de Jesus, a mulher que ungiu o Senhor Jesus e limpou seus pés com seus cabelos. Ele vai mostrar a atuação de mulheres nesse ministério apoiando Jesus Cristo, que era algo inovador para a época, porque a mulher era vista como um ser humano de quinta, quarta, 10ª categoria, né? E Jesus ele vem para colocar a seguinte questão: nem o homem é melhor que a mulher, nem a mulher é melhor do que o homem, né? E eles vão ter papéis distintos, mas a mesma importância e uma ação maravilhosa dentro do reino de Deus. E esse evangelho, ele é muito mais voltado aí para os gentios, tá certo? Inicialmente, por isso que ele fala aos nossos corações. É um evangelho muito completo. É o único que vai falar mais. Mateus vai falar sobre o nascimento de Jesus, mas ele vai se deter com informações mais elaboradas sobre o ministério de Jesus Cristo, tá certo?
um exemplo bem claro. É Lucas que vai falar sobre Isabel, a gravidez de Isabel. É ele que vai falar sobre Zacarias ficar rindo, não acreditar, rir do anjo, tá? E por causa disso ele fica mudo. Esse evangelho que mostra Maria visitando Isabel, quando ela estava com cerca de 3 meses de grávida, né? Isabel já estava para ganhar menino. Vai haver essa visita, e aí nesse momento a gente sente que Isabel sente alguma coisa no seu ventre mexer, porque já era a presença do Espírito Santo na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, correspondendo com o sentimento de João Batista, de João Batista ali no ventre da sua mãe Isabel. Ele vai mostrar esses detalhes. Ele que vai mostrar Jesus sendo dedicado a Deus no templo, ao 8º dia, como judeu sendo circuncidado no templo, né? E a gente vê as pessoas entendendo que o cumprimento de uma promessa de muitos anos ocorreu ali em Jesus. É esse evangelho que vai mostrar a sequência linear do que Deus faz para cumprir as promessas de Isaías, porque Jesus, irmãos, ele vai nascer em Belém, debaixo de promessa, porque o profeta Isaías diz que o Messias nasceria em Belém de Judá, na cidade de Davi. Belém, Betlehem, em hebraico, significa casa do pão. Então, o pão da vida, descido dos céus, nasce em Belém para cumprir a promessa dita pelo profeta Isaías. É lá que vai mostrar que ele exerceria o seu ministério, ele seria criado em Nazaré, né? Tanto que a gente chama ele de Nazareno. Jesus nasce em Belém e vai ser criado em Nazaré. A gente vê Jesus sendo rejeitado em Nazaré, muito provavelmente porque o seu evangelho já buscava alcançar os gentios, os pecadores, os coletores de impostos, todo mundo que precisava de salvação. Jesus queria estender esse evangelho. Muito provavelmente por causa disso, ele vai ser rejeitado pelos seus em Nazaré, e aí ele começa a exercer o seu ministério numa região chamada de Galileia dos gentios, né? Tanto que tem aquele hino, acho que a Hermeliette canta, que é Galileu natural de Nazaré, né? Jesus Cristo é chamado de Galileu. Ele não nasceu na Galileia, mas Jesus exerceu boa parte do seu ministério na Galileia. Ali, vamos tentar mostrar para os irmãos o que é a Galileia. Há uma profecia de Isaías que fala o seguinte: olha, a Galileia dos gentios, a região de Efraim que estaria sob grande trevas, viu raiar a luz. Essa profecia aponta para a luz que é Jesus Cristo, que exerce seu ministério na Galileia. Boa parte do ministério de Jesus é lá. A base, né, o QG de Jesus na Galileia era uma cidade chamada de Cafarnaum. Jesus vai e volta, está lá em Cafarnaum, ensinando, pregando, fazendo alguma coisa. Aí ele sai ali pela região da Galileia. E é uma região muito estratégica, porque ali na Galileia, no meio dela, você vai ter um lago, tá certo? Que é chamado de Lago de Genezaré. É um lago de água doce, tá certo? Mas também chamado de Mar da Galileia. É um lago fechado entre montanhas, tá? A água que derrete lá no Monte Hermon, ela derrete, ela vem para baixo, vai criar o Rio Jordão. Se você for estudar a geografia bíblica, né? Ele vai começar a descer o Rio Jordão, e aí no local mais para frente do Jordão, ele vai começar a se acumular e vai gerar esse lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é meio que cercado de montanhas, tá? Há um fenômeno ali de uma tempestade com vento que só acontece naquele lugar, que é justamente no momento que Jesus acalma a tempestade, esse fenômeno que só acontece ali, que é incrível, ninguém consegue controlar, mas Jesus controla porque ele é o Senhor da terra, do céu, do mar, da natureza, de todas as coisas. E aí depois desse lago da Galileia, ele vai ter um filete dele que vai sair em direção ao Mar Morto. Ele fica, se não me engano, a 400 metros abaixo do nível do mar. Joia? E aí Jesus ele pega o barquinho e aí ele vai atravessando o Mar da Galileia e vai, por exemplo, para Genezaré, para o Gadara, alcança Decápolis mais para frente. Ele tem um âmbito de circulação, volta para Cafarnaum, né? E ele realiza boa parte do seu ministério ali na Galileia, tá certo? A Galileia era uma região que tinha muitos gentios, que tinha homens pobres e sem muito estudo. Um exemplo são os pescadores que Jesus escolhe para acompanhá-lo, né? Pedro, seu irmão Tiago. Jesus André, né? Jesus vai ver nesses homens simples que estavam exercendo seu ministério, sua profissão como pescador, ou como que fosse ali naquela região da Galileia, e Jesus começa a atrair esses homens para
no seu ministério. Então, Lucas vai mostrar muito o ministério de Jesus ali em Cafarnaum e na Galileia, tá certo? Vai ter muitas parábolas de Deus, né, aqui no Evangelho de Lucas também, que Jesus vai contar histórias. O que são as parábolas? São histórias, né, que são entendidas comumente pelos homens, e essas histórias entendidas comumente pelos homens, elas vão se transformar em lições de moral ou lições espirituais e de vida muito maiores, tá certo? Então, o Evangelho de Lucas, ele é muito completo por causa disso. Ele tem informações sobre a infância de Jesus, por exemplo, Jesus com 12 anos, que é a última informação que a gente tem. Depois a gente só vê já Jesus com 30 anos de idade, iniciando seu ministério. Jesus no templo, né, ensinando aos doutores da lei a respeito do Evangelho, né, daquilo que ele está trazendo, a respeito das Escrituras. Então, é ele que vai mostrar Jesus como criança ali, exercendo o seu ministério no templo. E agora vamos passar para uma visão mais panorâmica aqui, capítulo por capítulo, do Evangelho de Lucas, tá? É geralmente a leitura que a gente faz no Natal. Por quê? Porque é o que conta melhor a história do nascimento de Jesus, de maneira mais completa. Por quê? Porque ele mostra Jesus, por exemplo, sendo buscado pelos reis magos. São homens que não são judeus, são gentios, que buscam Jesus já para alcançar a salvação, né, lá no seu nascimento. A gente vê os cumprimentos, muitos cumprimentos de promessas feitas por Isaías, né? Raquel chorando pela morte dos primogênitos, das crianças, é quando Herodes o Grande manda matar todas as crianças ali da província da Judéia, de 2 anos para baixo, ele manda matar todo mundo. Ele vai mostrar o nascimento de João Batista. E qual é a grande preocupação? É mostrar Jesus como homem perfeito. Lembra que ele está sendo escrito para os judeus? Então, os judeus buscavam esse ideal de humanidade, né, suas filosofias, quem é o homem perfeito, o que é que seria, tal, não sei o quê. Então, os judeus, os gregos buscavam, né, esse ideal de homem perfeito, e Lucas vai mostrar Jesus como o Filho de Deus, o homem perfeito, que realiza milagres, opera maravilhas, que morreu, mas ressuscitou para fazer uma grande obra. E aí ele continua, né? Ele vai apresentar os pastores em Belém, né? É ele que vai falar sobre, de uma maneira muito mais completa ali, sobre o recenseamento, que a promessa feita por Isaías era o seguinte: ele vai nascer em Belém, vai crescer em Nazaré, vai exercer o ministério na Galileia e vai ser morto em Jerusalém. Eita! E é justamente isso que acontece, né? É muita coincidência, seria muita coincidência se não fosse providência divina. As informações que os evangelhos, Lucas, Mateus, Marcos, João, fazem referência, encontram profecias e anunciações ainda na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, tá? Uma coisa muito importante, ele vai apresentar também a genealogia de Jesus. Bora lá, por quê? Mateus vai mostrar uma genealogia baseada em Abraão, como eu disse a vocês, e a Davi, para mostrar Jesus como rei dos judeus. Marcos não mostra a genealogia porque Jesus é servo. João não mostra a genealogia porque Jesus é Deus. No princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? Então Jesus está desde o princípio, ele preexiste, né? Mas Lucas vai mostrar Jesus como salvador de toda a humanidade. Então qual é a genealogia que ele escolhe, irmão Mateus? Ele vai escolher contar a genealogia de Jesus a partir de Adão. É o que você vê aí no capítulo 3, a partir do verso de número 23. Ele vai de José para trás, até chegar em Adão, ó, no versículo 38. Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão, e Adão veio de Deus. Então ele vai mostrar como Jesus, sendo ligado a Adão, por isso ele alcança a salvação de toda a humanidade. Isso é muito comum, você vê uma correlação nos escritos de Paulo. Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. Bora lá. Enquanto o primeiro Adão, no paraíso, com tudo ao seu redor, com tudo de bom e do melhor, vai negar a Deus e vai cair no pecado, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, né, gerado por obra e graça do Espírito Santo, Lucas é o que mais se detém a isso, para falar dessa geração do Espírito Santo, né, sem DNA de Maria, de José, de ninguém. Jesus é gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Ele que vai se deter mais a isso, ele vai mostrar que Jesus é o salvador de toda a genealogia de todos os homens, vai alcançar todo mundo, tá certo? Enquanto Adão caiu no paraíso, aí começa o capítulo 4. Ele vai falar que Jesus é levado ao deserto. É muito bonito que a gente vê Jesus sendo batizado, Deus confirmando seu ministério, esse é meu filho amado em quem me comprazo, né?
o Espírito Santo descendo sobre Cristo numa forma corpórea como uma pomba, né? E aí depois disso Jesus é levado para o deserto, porque enquanto Adão vai fracassar no paraíso, Jesus vai vencer, tentado pelo diabo, no meio do deserto. Isso é lindo, né, não? Enquanto Adão tinha tudo ao seu redor, e nós temos essa figuração de Adão, né? Nós também temos tudo ao nosso redor, e muitas vezes nós negamos a Deus. Jesus venceu por nós no deserto, faltando tudo, com condições adversas, mas ele não negou o Senhor e abraçou o seu ministério. É isso que a gente vê aí no capítulo 4. E aí depois Jesus começa, lá em Cafarnaum, na Galileia, no seu ministério, a realizar milagres e maravilhas. Então ele vai em Cafarnaum, encontra um endemoniado e vai curar esse endemoniado ali em Cafarnaum. Depois ele cura a sogra de Pedro, né, na casa de Pedro. E o mais bonito, irmãos, é que Jesus se recolhe lá, ele cura a sogra de Pedro, aí ela se levanta, serve a Jesus, tal, não sei o quê. Ou seja, quando Jesus cura a gente, nós temos que nos levantar e fazermos alguma coisa, né, para Jesus. E no final da tarde, eu fico imaginando como foi esse dia, né? Diz que no final da tarde, ali no pôr do sol, Jesus estava curando até tarde muitos doentes e libertando a muitas pessoas. Imagina, irmão, nesse dia, quantos milagres, maravilhas, coisas grandiosas Jesus fez naquele final de tarde. Eu queria testemunhar isso. Que coisa mais linda deve ter sido nosso Senhor operando, né? Depois a gente vê a pesca maravilhosa, que Jesus ele vai chamar seus primeiros discípulos ali naquela pesca maravilhosa. A gente vai ver que Pedro, Tiago e João, eles vão estar pescando, não vão conseguir muito sucesso na sua pescaria. Jesus manda eles voltarem, eles vêm com as redes abarrotadas. Isso aí dá para fazer uma ruma de pregação, tá certo? Jesus volta com as redes, eles voltam com as redes abarrotadas de peixe. Aí Jesus chega para eles e fala: olha, a partir de agora eu vos farei pescadores de homens. E começa uma mudança na vida desses homens rústicos, desses homens sem cultura, sem conhecimento, pescadores de alto mar, vão se tornar grandes pregadores do evangelho e vão incendiar o mundo no primeiro século, cheios do Espírito Santo de Deus, tá? Depois você vê a cura do leproso, Jesus cuidar do leproso. Olha que coisa legal. Lucas tem uns detalhes que ele narra, são maravilhosos, né? Maravilhosos. Quando ele vai falar dos leprosos, só um volta para agradecer Jesus, e era gentil, era samaritano. Né? É engraçado. Na parábola do bom samaritano, né, aquele que faz o bem ao homem que foi assaltado e apanhou, não foi o levita, não foi o sacerdote, foi quem? Foi o samaritano, alcançado pela graça de Jesus, né? Ele é uma figuração de Jesus, né? A gente vê essa questão muito interessante. Não é o judeu, é o gentil que revela a graça de Deus a todos os homens. É bonito que ele disse: olha, se ele ficou devendo, é uma figura de Cristo, se ele ficou devendo alguma coisa aí, pode deixar que eu pago. Ou seja, Jesus pagou a conta de todos nós, independentemente da nossa origem. Por exemplo, ele vai falar na parábola do bom samaritano, ali tem um tipo muito claro. O irmão mais velho que ficou em casa, tal, é uma figura do povo judeu, enquanto aquele que vai longe, ele vai atrás, que não sei o quê, mas o pai está de braços abertos, é uma figura muito clara dos gentios, por exemplo, tá certo? Que os judeus, com seu legalismo, vão ficar: olha, mas eu não fiz nada de errado, eu mereço. Quando a tônica que Lucas vai dizer é o seguinte: irmãos, na verdade, ninguém merece coisa nenhuma, e a graça nos alcançou, né? Como diz Paulo, né? A graça de Deus se revelou, trazendo salvação a todos os homens, primeiro aos judeus, depois a nós, que somos gentios. Amém? Falei sobre a pesca maravilhosa, você vai ter a cura de um paralítico, a vocação de Levi. É interessante, né, irmãos? Os 3 evangelistas sinóticos vão falar, se não me engano, os 3, eu não sei se Mateus também fala, mas Marcos e Lucas eu tenho certeza. Eles vão falar sobre a conversão de Levi. Mas por que a conversão de Levi, que Jesus vai dar o nome de Mateus, é algo tão assim, de quebra de paradigma total? Ora, irmãos, é porque ele era um coletor de impostos. Ele era um publicano, coletor de impostos. Ele era o pior que podia existir na época. Eu já falei para vocês como é que funcionava o sistema de coleta de imposto no Império Romano. Não era igual o nosso, que a gente faz imposto de renda, declara, tal. Não era assim, não. Roma estabelecia um valor para cada província, ok? E havia um coletor-chefe daquela província. Em cada província de Roma, aquele coletor vai dividir as regiões e vai colocar subcoletores, tá certo? Esses subcoletores,
eles também, aí vamos lá, aí Roma vai dizer, olha, eu preciso que você arrecade X. De X para cima é seu. Aí esse responsável pela província vai dizer para os seus subalternos, ó, eu preciso que vocês coletem X. X mais, vamos dizer Y, né? Que é já o X mais a quantidade dele. Eu preciso que vocês coletem Y. Aí, de Y para cima, é de vocês. E esse sistema ia se repetir em cadeia, de forma que o povo era extremamente explorado para alcançar os valores, não somente do imposto que Roma exigia, mas que todos aqueles coletores iam ganhando de lucro em cima do que era coletado. Então, Mateus era um desses coletores de impostos. E quando os judeus olhavam alguém de ascendência judaica fazendo aquilo com seus irmãos, roubando seus irmãos por causa de um privilégio que Roma deu para ele, eles viam aquilo ali como a pior pessoa do mundo. Aí Jesus olha para Mateus, na verdade Jesus nem olha, Jesus passa por ele e fala, Levi, vem e segue-me. Aí o que é que está escrito aqui, ó, na vocação de Mateus? Saiu, viu um publicano chamado Levi assentado recebendo, na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Ele deixou a riqueza, ele deixou o cargo, ele deixou a posição confortável de coleta de impostos e largou tudo e foi seguir Jesus. Isso era uma quebra de paradigma, porque os judeus não aceitavam que um coletor de impostos alcançasse a salvação. Então, irmãos, se um coletor de impostos alcançou a salvação por causa de Cristo, eu e você, com os nossos pecados, também podemos alcançar tão grande e maravilhosa salvação que Cristo tem para nós, tá certo? Aí ele vai falar sobre o jejum. Lucas é o evangelho que mostra Jesus orando mais, ensinando a gente a orar também, né? O tempo todo ele fala, olha, Jesus lá no Getsêmani, Jesus se retirou para orar. Isso fica muito claro, Jesus se retirou para orar. Que é um detalhe aí que talvez você não pegou na Bíblia. Diz que no Getsêmani, está escrito que no Getsêmani, Jesus estava orando e na sua oração foi algo tão intenso que Jesus suou sangue. Vocês lembram desse detalhe? Não é? Mas, irmãos, a gente só sua quando está quente ou quando a gente está fazendo assim. Está lá na malhação, está muito abafado, muito quente. Eu morei em Macapá 3 anos e lá é um pouco quente, é bastante quente, né? E aí, se eu morava bem pertinho do trabalho, dava 1 minuto e meio de carro, 5 minutos se eu fosse a pé, mas não tinha condição de ir a pé. Porque da minha casa para o trabalho eu chegava molhado de suor por causa do calor, que estava muito forte, e do abafado, era muito forte lá onde a gente vivia. Maravilhoso lá, você não passa frio, tá certo? Mas aquela noite estava fria. Pastor, como assim? A Bíblia não diz que a noite estava fria. Claro que diz. Depois que Jesus vai preso, Pedro vai ver o julgamento de Jesus no Sinédrio. Lá no pátio, a Bíblia fala que Pedro se encosta num braseiro para poder se esquentar naquela noite. Então, se Pedro se encosta no braseiro para se esquentar, é porque a noite estava fria. Então, o suor de Jesus, aquele colapso que trouxe o suor de sangue de Jesus, é porque a intensidade da sua oração e do sofrimento que ele estava vivendo, antecipando o martírio do Calvário, foi algo que a gente não consegue mensurar. Mas o mais bonito é que depois desse momento de grande sofrimento, Jesus levanta, né? Primeiro ele viu o abandono dos seus amigos, depois ele ora ao Pai também, né? Aí, quando Jesus se levanta, está chegando Judas com todo mundo, não é ninguém que entrega Jesus. Eles falam, Jesus Nazareno, quem é? Sou eu. Então, Jesus não foi levado nem preso, Jesus se entregou por mim e por você. Glória a Deus por isso. Amém? Então, vamos lá. Então, ele vai mostrar esses detalhes, Jesus orando, né? Antes de escolher os 12, Jesus vai orar. Então, mostra Jesus orando e buscando a orientação de Deus Pai e do Espírito Santo, enquanto ele estava esvaziado de sua glória aqui na terra, tá certo? Depois, o centurião de Cafarnaum, um romano. Jesus vai fazer também algo em favor dele, né? O filho da viúva de Naim, Jesus vai lá e faz algo especial pelo filho daquela mulher, né? Que é a viúva de Naim. Depois você vê os 2 discípulos de João, a pecadora ungindo os pés de Jesus, as mulheres que serviam a Jesus com seus bens, capítulo 8. Aí no capítulo 8 vai ter uma sequência, as coisas não estão jogadas ao léu na palavra de Deus. No capítulo 8 você vai ver algumas parábolas, a parábola do semeador, a parábola que é uma das mais conhecidas, mais bonitas, a parábola da candeia, né? Você vai ver Jesus e a sua família aqui, você vai ver o milagre do endemoniado gadareno, a filha de Jairo, né? A mulher que tinha um fluxo de sangue, a missão dos 12,
a morte de João Batista, e aí você vai ver, ó, cada um deve levar a sua cruz, e é aqui no capítulo 9 que a gente vê uma virada de chave no Evangelho de Lucas. Por quê? Até agora Jesus estava realizando milagres, maravilhas, curando, ensinando tal, mas é no capítulo 9, quando os 12 da sua missão chegam, e João Batista morre, que você vai ver, depois da primeira multiplicação dos pães, você vai ver que Pedro, Jesus orou pelos seus 12, tá? Aí depois que Jesus ora por eles, Jesus vai perguntar quem ele é. E Pedro, inspirado pelo Pai, vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E a partir daí, aí eles vão para o momento da transfiguração, e você vê que da transfiguração para a crucificação, Jesus começa uma missão árdua. Ele vai andando em direção ao seu sacrifício, ele desce no monte da transfiguração, onde é visto Moisés e Elias, né, representando a lei e os profetas. Os discípulos não falam, não conseguem falar com eles, né, mas Jesus fala, porque Jesus nesse momento está glorificado. E eles estão conversando sobre a morte de Cristo, sobre o sacrifício de Cristo, sobre o êxodo que Jesus ia promover, tirando a gente do pecado, da condenação do inferno e levando para a vida eterna. Quando acaba essa conversa, Jesus desce decidido do monte em direção ao sacrifício. E agora os milagres e maravilhas que vão sendo contados não são mais aqueles de Cafarnaum, não são mais aqueles da Galileia, são aqueles que acontecem no meio do caminho, quando Jesus sai da transfiguração, a caminho do seu sacrifício em Jerusalém, tá? E aí nisso você vai ver a cura de um lunático, os samaritanos não querendo receber Jesus, a missão dos 70 discípulos, a parábola do bom samaritano, a oração dominical, Jesus nos ensinando essa oração, né? A parábola do amigo inoportuno, né? O sinal do profeta Jonas. Qual era o sinal do profeta Jonas? Jonas ficou 3 dias dentro da barriga do peixe. Jesus também iria ao local de morte, passaria 3 dias e depois ressuscitaria. Ficavam pedindo um sinal a ele, ele falou, o maior sinal vocês vão receber. E qual era o sinal? Era o sinal do profeta Jonas, porque a mesma coisa tipificada aconteceu com Jesus. Ele passou 3 dias morto, mas Deus o trouxe de volta à vida. Amém? A censura dos fariseus e dos escribas, o rico insensato, as solicitudes da vida, do servo vigilante. Irmãos, é muita coisa, não dá para a gente trabalhar aqui, tá certo? Jesus vai fazer vai falar sobre os sinais dos tempos aqui no capítulo 12. No capítulo 13, ele vai falar sobre a mortandade dos galileus, a queda de Siloé, que é a profecia de Cristo que vai acontecer com Jerusalém lá no ano 70, que ela vai ser destruída. Jesus já vai profetizar, né, orando por isso, sofrendo por isso. A porta estreita, a cura de um hidrópago, né? Jesus vai falando sobre a providência. Aí vamos lá, capítulo 15, aí começa um negócio assim grandioso. 14, ele vai falar sobre a parábola da grande ceia. É uma grande ceia realizada para os amigos, tal. Os amigos não foram, ele manda chamar os mendigos, aleijados. Todo mundo que tinha problema, ele manda chamar. É a mesma coisa. Jesus veio para os judeus não receberam, e a salvação foi levada para todos nós, tá certo? Aí depois ele vai falar, ó, a parábola das ovelhas e da dracma perdida. O que é das ovelhas? As ovelhas se perderam no meio do caminho, fora de casa, mas o pastor amado foi atrás dela para salvar. Tem gente que se perde no meio do mundo, no meio do deserto, mas Jesus ele arranja um jeito, né, de ir atrás da gente para nos salvar. Então tem gente que está se perdendo longe de casa e Jesus está indo ao nosso encontro para poder nos resgatar. Se nós aceitarmos a ele, né, e tomarmos a decisão para a nossa vida, Jesus vai nos salvar. E depois ele vai falar sobre a mulher que perdeu uma dracma, né? A mulher perde uma dracma onde? Dentro de casa. Tem gente que se perde dentro de casa, mas Jesus faz um movimento, procura, limpa, até achar essa dracma perdida e fazer uma grande festa. Chama para mostrar para as amigas, né? Essa dracma que se perdeu dentro de casa. E depois ele vai falar sobre o filho pródigo, que ele se perdeu saindo de casa. Então não importa se você saiu de casa, se você está longe de casa, ou se você está dentro de casa, se você está perdido, Jesus está querendo achar um jeito de lhe encontrar e lhe salvar novamente. Se você aceitar ele como Salvador ou se reconciliar. Oh, aleluia, é muito bonito. A parábola do rico e
escândalo, Jesus vai ensinar sobre o perdão, a vinda súbita do reino de Deus, a cura dos 10 leprosos, só volta um para agradecer a Jesus, mostrando sobre a nossa ingratidão muitas vezes, né? E são várias e várias, o jovem rico, Zaqueu, o publicano, que Jesus também salva, além de Levi, Jesus vai salvar Zaqueu, né? Então Jesus está salvando pessoas que não são consideradas dignas pelos judeus. E aí acontece a entrada triunfal, acabou meu tempo, de Jesus em Jerusalém. Jesus, ele entra aclamado como rei. Os fariseus, e nesse momento, principalmente os saduceus, começam a tramar para destruir Jesus e para matá-lo. Jesus ceia com seus discípulos, diz o que vai acontecer, vai para o Monte das Oliveiras, vai para o Jardim do Getsemane. Lá no Jardim do Getsemane, ele se prepara e aceita a sua missão e decide cumprir sua missão. Dali, ele vai ser levado para o Sinédrio para ser julgado pelos judeus, para Herodes para ser julgado pelo, entre aspas, rei dos judeus, né, por aquele que era responsável pela província da Judéia. Vai ser levado para Pilatos, que era meio que interventor romano na região, para ser julgado pelos romanos, ou seja, os judeus julgaram Jesus, os gentios julgaram Jesus, a multidão rejeitou Jesus, e Jesus foi crucificado não somente pelos judeus. Jesus foi crucificado pela minha culpa, pela culpa de todos, para que a salvação pudesse nos alcançar. Eu te respondo já, Fabrício. Só fechar aqui. E Lucas vai nos mostrar que após essa entrada triunfal, a purificação do templo, a obra da salvação que Jesus vai realizar, tudo aquilo que o Senhor falou se cumprir, no terceiro dia, Jesus vai ressuscitar. Capítulo 24, para a nossa salvação. Irmãos, olha, a morte era algo certo. Poderia até estar na agenda de alguém a morte de Jesus. Mas a ressurreição pegou todo mundo de surpresa, menos a Deus, que já tinha isso anotado no calendário do céu. Então, se a morte minha ou sua pode ser a certeza para alguém, a ressurreição da nossa vida em Cristo Jesus está anotado no calendário do céu. Por mais que ninguém acredite nisso, por mais que esteja escondido para todo mundo, ao calendário no céu, que em Jesus nós vamos ressuscitar, nós teremos vida nova e salvação nele, porque ele é maravilhoso. E depois, irmãos, a aparição de Jesus aos 12, a grande comissão e sua ascensão aos céus, assim termina o Evangelho de Lucas, e aí depois a gente vai estudar daqui a 2 quartas-feiras como isso se inicia no livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Bora lá. Pergunta do Fabrício. Pastor Raoni, os 3 dias que Paulo ficou cego, logo após a chegada a Damasco, tem uma similaridade com os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? Fabrício, a gente não pode dizer biblicamente que tem uma correlação direta, tá? Não há nenhuma citação bíblica que fala dessa correlação. Mas é interessante ver que quando ele fica cego, é bom prestar atenção nisso. Ele vai ter um encontro com Jesus, já glorificado, ressurreto, e quando ele vai ter as escamas caindo dos olhos dele e o milagre acontecendo na vida dele, aí a gente vê que Paulo ele vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a gente pode dizer que há uma relação direta entre o homem encontrar Jesus, né? Jesus fazer uma obra na nossa vida, tirar as escamas dos nossos olhos, e quando ele tira as escamas dos nossos olhos, o seu Espírito Santo vem nos encher. Amém? Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Eu posso encerrar aqui, como é que tá? Fabrício? Pastor, o senhor falou do que Lucas fala sobre a Galileia, né? Isso. Tá. Esse ministério que ocorreu lá na Galileia são aqueles vários milagres que Jesus, antes da transfiguração, ele vai fazer vários milagres ali na Galileia. Por exemplo, ele vai falar parábolas ali na Galileia. Então, ali a base de apoio de Jesus em Cafarnaum, ele vai rodando aquela região para anunciar o evangelho. Tanto que boa parte, o grosso do ministério de Jesus, ocorreu ali na Galileia. E essa promessa foi feita lá em Isaías, dizendo que a Galileia dos gentios iria ver a luz. Essa luz é Cristo. Beleza? Edson Roberto. Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Se for difícil, eu não respondo. Jesus, se muito
ele se referia a si mesmo muitas vezes falando que ele era o filho do homem. Por que ele não Isso. falava que era filho de Deus? Joia. Quando Jesus fala que ele é o filho do homem, ele está fazendo uma referência expressa a ser o filho do homem prometido, o Messias, tá? É diferente de Ezequiel, que é chamado de filho do homem pelo anjo. Quando Jesus se auto-intitula de o filho do homem, os judeus entendiam que ele estava se auto-intitulando o Messias. Tá bom? É isso aí. Mais alguém aí na nossa live? Amém? Glória a Deus, irmãos. Então, estamos encerrando aqui. No próximo domingo, na próxima quarta-feira, estaremos estudando o último evangelho, o evangelho segundo escreveu João. É o meu predileto, eu não me escondo isso de ninguém. A gente vai estar estudando juntos, tá certo? Eu já quero fazer um convite, irmãos. Na segunda-feira, eu, pastor Anderson e outros pastores amigos estamos começando um projeto de leitura da Bíblia, do Novo Testamento. Chama-se Trilha 27, a gente vai estudar, já fizemos no passado, vamos fazer novamente, é uma nova edição. Vamos estudar, vamos ler os 27 livros do Novo Testamento em sequência, um capítulo por dia. Aí tem conteúdo extra, com gravação, com informação. Eu vou ficar com uma parte específica sobre apologética, seitas e heresias, eu vou falar. Então, quando for aparecendo os textos bíblicos que combatem alguns ensinamentos falsos ou seitas e heresias, aí eu vou entrar com alguns vídeos falando sobre seitas e heresias, tá certo? Porque não cremos em reencarnação, porque não cremos em anunciação de anjos, porque não cremos em outros livros além da Bíblia, a gente vai estar estudando. Eu quero convidar os irmãos, se tiverem interesse, depois me mandam um alô aí, para estarem participando dessa trilha conosco. A trilha 27, estaremos estudando os 27 livros do Novo Testamento, capítulo por capítulo, nós vamos ler, tá certo? Depois me dá um alô lá. É isso. Deixa eu só fazer uma propaganda, não estou ganhando nada para isso. Né? Eu comprei com meu dinheiro aqui, graças a Deus o Senhor me deu. Mas, isso aqui é o projeto do Crente Nordestino, irmão Igor, lá do interior do Piauí, uma forma de evangelizar, né? Ele tem evangelizado, feito a obra do Senhor. Gosto muito dele, tenho acompanhado. Que Deus lhe abençoe, viu, irmão Igor? E é isso mesmo, vamos orar sem arregar. Tem um monte de crente frouxo aí, mas Jesus nos trouxe, nos chamou, né, para vivermos em ousadia, servindo a Ele. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos orar. Quero convidar a irmã Sheila. Irmã Sheila, pra vocês verem como ela tá bonita grávida, tá certo? Tá grávida. Para fazer essa oração. Mateus, você tá com a Sheila aí, Mateus? Chamar a irmã Sheila aqui para fazer uma oração. Vou mudar o cenário, tá? Para ela poder orar. Diretamente para casa dela. Paz do Senhor, irmãos. Considerem meu nariz coxinha. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Jesus, te louvar e te agradecer, meu Pai amado, por mais esse culto de ensino, Senhor. Que o Senhor tenha usado o teu servo, Senhor amado, para trazer essa palavra para nós, Jesus. Quero também, Senhor, aproveitar e orar pela vida do pastor Raoni, que hoje está completando mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, que o Senhor possa abençoá-lo grandemente, Senhor. Abençoa todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem não sabe ainda, a irmã Sheila está grávida, é um menino, o nome dele vai ser Paulo Roberto, aqui em homenagem ao pastor Paulo, grande servo de Deus, trabalhou muito pela obra do Senhor aqui no nosso campo, que iniciou o trabalho lá no Riacho Fundo 2, então, Paulo Roberto será o menino, e a gente vai chamar ele de Paulinho, obviamente, né? Vai ter que ser Paulinho ou PR, tá certo? Então, irmãos, é isso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, pelo carinho no nome de Jesus. Qual é o nosso lema? Unidos e edificados, certamente faremos uma grande obra para Deus. Estenda as mãos e receba a bênção. Muito obrigado novamente aí pelo carinho e por tudo, viu? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com o povo de Deus hoje e para todos sempre. Dizemos amém. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Se for orar, ore por mim. Pastor, vamos tentar cantar parabéns pro Né? senhor. Chama o pessoal que tá aí com o senhor para aparecer também na live. Vem cá, minha senhora.
Sheila. Tá máscara. Ela te tudo. Vai. Olha isso aqui, ó. Ai, que lindo. Ai, Jesus. Isso é um desenho. Caraca. É um desenho, né? Falta não. Falta desenho. Mas, Té, É pra puxar? Parabéns! Pra você. Nessa data. Muitas Que o Senhor Muitos anos de vida, muita felicidade. maravilha. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado aí. Deus abençoe. Ê, Suzana. Nossa, o cabelo tá enorme. Parabéns, Aldi! Amém. A Suzana, Larinha. A Suzana! Aleluia. Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Cezinha está muito gata. Ela tá com a tiara de presente que ela ganhou de alguém. E combina com a roupa dela.